Mas como a gente tem que trabalhar, e sem trabalho ninguém evolui, a gente precisa subir a montanha da evolução. E se a gente não for entusiasta, tem muita gente que para no caminho, porque os desafios e as lutas são muito grandes. E nesse momento que a Terra atravessa, a gente pode observar que parece que o mal está se exacerbando. O que me dá a impressão é de que está tendo uma ação avassaladora das sombras, atentando contra a integridade física do planeta, das pessoas. E a gente tem visto muitas situações que a gente tem que orar e vigiar muito. Ao sair de casa, para qualquer trabalho consoante ao bem, vai ter espíritos, quer seja encarnados ou desencarnados, que vão tentar, estão tentando entravar esse processo de evolução. Eu acho que para o bom observador dá para ver que em muitas circunstâncias, se a gente não tiver cuidado, a gente entra na pilha. E entrar na pilha é a gente se perder. Porque para reagir é fácil. O difícil é a gente agir no bem. Então, eu vejo isso no trânsito. O trânsito é uma coisa séria. O cara praticamente botou o carro para cima do meu, Porque eu fui entrar, não prestei atenção que ele vinha assim um pouco. Ele buzinou, eu voltei, Mas ele ficou tão irado, tão irritado, que ele deu como se fosse botar para cima do meu carro, sabe? Ele tocou no retrovisor. Aí eu me lembro de, acho que é Sueli não, tinha uma oradora que dizia: ó céus, abençoa, Senhor. Tem que orar por aqueles, que a gente não pode entrar nessa sintonia. É verdade. Então eu vou começar esse segundo momento. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Desgraçado não. É relativamente, Mas a evolução, a evolução, É relativo, Esse aí é relativo. É relativo. Cada favorito político. Plantou. É o item 231 no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: são felizes ou desgraçados ou infelizes, os espíritos errantes? Aí a gente vai ver que os espíritos errantes, como o nosso irmão falou, a nossa irmã, tem diversos graus de evolução. E, portanto, tem espíritos felizes e tem outros que são infelizes. Porque, como a gente, como dizia o nosso irmão, colhe aquilo que a gente planta, o que foi que eu semeei quando estava na carne? O que foi que eu fiz de opção da minha vida? Porque para alguns que chegam no plano espiritual ou na erraticidade, é maravilhoso, porque vai encontrar-se com seus entes queridos, vai poder estar em contato com eles, igual do mesmo, antes dele desencarnar, ele já sabia onde é que ele iria, habitar. Não, mas ele levou ele até lá, porque ele já estava sintonizado com essa proposta de amor. Chico Xavier. Mas a gente vê que tem muita gente que tem grave dificuldade, e também dificuldades relativas. O irmão Jacó, na obra Voltei, eu trabalho esta obra todas as quartas-feiras, às 14 horas, pelo Renovando Consciência. E aí o que é que vale? Ele, quando desencarna, ele tinha conhecimento, porque ele era espírita, ele sabia do que o aguardava no além-túmulo, ele sabia que não ia morrer. E ele, quando se depara com o momento que o corpo já não começa mais a obedecer o seu movimento, e ele diz: morri. Olha que é uma situação, deixa eu relatar essa situação agora para que a gente vá, porque vai chegar esse momento para todo mundo. Ninguém sabe como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser a minha morte, mas eu sei que eu vou morrer.
pode ser como dizia um cantor popular, ele dizia, pode ser um tropeção, uma cabeça no meio fio. Ou seja, ele dizia isso, né? Era uma música chamada Canto para a Minha Morte. Ele aí começava a narrar qual seria o tipo da minha morte. Não sei. O importante é que a gente procure preservar a vida, porque tem pessoas que são verdadeiros suicidas. Eles desencarnam, ou melhor, eles atentam contra a vida de tal forma que vai diminuindo as energias vitais e eles chegam no plano espiritual na condição de suicida. Vocês sabem disso, né? Por exemplo, eu, quando no meu planejamento reencarnatório e na erraticidade, eu teria a probabilidade de viver uma média de 80 anos de idade. Mas eu, quando reencarno, eu começo a usar as energias em detrimento da minha própria vida, da vida do meu semelhante. É claro que esse diluir das energias vitais vai me ser cobrado, porque eu não tenho o direito de, depois de todo o planejamento, ter uma carga energética favorável para a minha evolução e eu achar que eu posso usar de qualquer forma aqui na Terra. E começo a abusar. Eu como demais, eu uso substâncias corrosivas, qual seja na área da drogadição, tabagismo, o alcoolismo. Tudo isso vai o quê? Diminuindo a vitalidade de qualquer estrutura orgânica. Por mais que o fanfarrão bata no peito, se eu bebo há muito tempo e nada me acontece, eu tenho saúde boa, fanfarrão, né? Aí o que ocorre? Mas as energias vão se diluindo gradualmente, porque a gente sabe que tem drogas que ela atua no organismo, mas não tem um efeito logo. Para algumas pessoas sim, para outros vai fazendo um efeito corrosivo de forma gradual, mas a pessoa está diminuindo a condição existencial. Aí ele veio para viver mais ou menos 80 anos, ele volta com 60. Aí quando chega do outro lado, na erraticidade, o caso de André Luiz, quando o mentor analisa o perispírito dele, se infelizmente você chega na condição de suicida. Eu suicida? Sim. Mas eu não tirei a minha vida. Eu não dei um tiro na cabeça, não tomei do alto, não tomei veneno. Nós não estamos falando desse suicídio não, André. Nós estamos falando daquele suicídio que a pessoa vai diluindo as energias gradualmente, através de atitudes. Por exemplo, o Espírito de Irã de Carvalho diz: glutões inveterados, pessoas que não têm limite para a alimentação. Ele está corrompendo o centro gasto. Ele diz mais: pessoas que alimentam ódio, rancor, desejo de vingança, também são suicidas. É na obra Crestomatia da Imortalidade, um texto, um capítulo, que é trazido por Viana de Carvalho, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E ele complementa: suicidas também são os sexolatas. Olha o termo. Sexolata são pessoas desequilibradas na área sexual. Pessoas que alimentam angústias, aflições, em decorrência de atitudes malsãs, estabelecendo desarmonia e desequilíbrio interior. Vai diluindo as energias de forma sistemática. Porque vocês imaginam uma pessoa que faz uso sistemático de bebida alcoólica, dando um exemplo, sem nenhuma condenação, porque ninguém tem o direito, cada um faz na sua vida o que bem lhe aprouve.
Nós estamos falando de responsabilidades que cada um possui. André Luiz, ele gostava de tomar uns aperitivos, lembram? Gostava do tabagismo. E ele sofreu 2 intervenções cirúrgicas porque ele não queria morrer de verdade. Mas tem pessoas que já vão atentando contra a sua própria existência, mesmo sem querer morrer, em busca de prazeres fugidios, que vai desencadeando também a degradação molecular, o desequilíbrio fisiológico. Porque quem nunca sentiu, quem já foi adolescente sabe disso, depois de uma noitada, o outro dia como se encontra. Agora você imagine a pessoa repetindo e repetindo isso sistematicamente. Claro que vai diminuindo as energias vitais. Uma pessoa que, por exemplo, não pode beber, tomar açúcar, porque tem a glicose alta, vai e senta o pé na jaca da glicose. Vai ter problema, não vai? Ah, tem o colesterol nas alturas. Eu fiquei preocupado agora que o meu médico urologista foi para o médico e ele disse: olha, seu LDL está alto, não? É o colesterol ruim que diz. Mas é isso, a gente tem que fazer prevenções. Porque a gente vai deixar no corpo. Não, Deus vai operar. Não, Deus nos deu a inteligência para que a gente procure os recursos medicamentosos, os especialistas, porque eles desenvolveram essa capacidade com a permissão divina. Porque tem pessoas que às vezes, porque vem por centro, acham que não precisa tomar remédio. Não, Deus vai me curar. E aí vai deixando, vai agravando o problema, e quando veja não tem mais solução. Aí vai dizer: eu trabalhava tanto, cadê Deus? Não, Deus continua amparando, zelando, cuidando de todos nós. Mas nós temos uma inteligência, temos um livre-arbítrio e precisamos fazer a nossa parte. Assim como seria o nosso mérito. A gente achar que Deus vai fazer tudo por nós. Deus estabeleceu as suas leis, que são soberanamente justas, misericordiosas, porque são leis de amor. E, portanto, todos os seus filhos estão sob o palo desta lei, amparado, acolhido. Quando nós sofremos é porque nós nos afastamos delas. Não tem como a gente querer se enganar. Porque quando a gente chega na erraticidade, todas as ilusões, elas cessam. E a gente vai se deparar diante da verdade inexorável. Porque quando nós estamos aqui na carne, a gente ainda se engana. Se faz de bonzinho, né? Quando está dando certo, quando está fora, é malzinho. Mas na verdade, existe a lei de justiça, de amor e de caridade. E a gente pergunta: onde ela está escrita? Na consciência. Então, onde eu estiver, estarei com a minha própria experiência de vida, com a minha consciência em equilíbrio ou em desalinho, pelas minhas escolhas malogradas que efetivei na minha caminhada. Então, quando chega na erraticidade, desajustado, atormentado, sofrendo, e se for perguntar, for ver, pelas experiências que Allan Kardec, levantando o véu, demonstra, a maioria do sofrimento dos espíritos, sabe o que é? Angústias morais. Angústias morais. Pelo não cumprimento da lei divina quando aqui estava. Veio para cá, prometeu na erraticidade, e quando chega aqui, joga todo o planejamento. Vou usar a linguagem popular, para as cucuia comer na minha terra. Joga para o lado. Mas como é que eu estou jogando para o lado? Só porque eu estou querendo viver a minha vida? Sim, você vai ter que viver a sua vida. Mas de que maneira?
diretrizes que você está implementando a ela. Uma mãe que orienta o seu filho, mostrando caminhos, diretrizes, e ele não ouve, o problema é com ele. Aquele pai que se dedicou procurando encaminhá-lo no sentido do bem, na compreensão da verdade, e se ele não segue, o problema é dele. Mas os pais estão compenetrados da sua responsabilidade perante a vida, perante a proposta que assumiu quando estava na erraticidade. Porque quando voltar, vai avaliar tudo que ele viveu quando aqui estava. E aí que a gente possa um dia dizer, feito Chico Xavier, perguntar a ele: Chico, você é feliz? Meus irmãos, veja a resposta deste homem: sou muito feliz, porque tudo que tinha que ser feito foi feito. Deu para entender? Tudo que tinha que ser feito foi feito. Que maravilha é isso! Completíssimo. Este homem tinha angústia morais quando chegou do outro lado. Ele é um espírito completista. E ele disse que não poderia perder mais essa encarnação. É difícil, viu? Agora você imagina um espírito que partiu daqui, que fez o mal, agiu no mal, que não cogitou da sua reforma moral, que simplesmente procurou exacerbar as energias dos prazeres fugidis da carne. O que o aguarda na erraticidade? Os tormentos que ele próprio criou quando aqui se encontrava. Porque a natureza ela não dá saltos. Não é porque Adilson morreu que vai virar anjo ou santo, que não é. Entendeu? Eu vou ser eu mesmo. Se eu estou bem aqui, eu vou estar bem do outro lado. Porque o sofrimento dos espíritos é remorso. Remorso. Porque tu vai sentir mais dor do ciático. Né? Como eu estou sentindo aqui, que pega daqui na hora. Tu vai sentir mais. Pode a gente ter a impressão de que ainda, devido ao apego às coisas materiais. Porque tem muitos espíritos que sofrem essas angústias em função da vida que ele levou do apego. Como de uma mulher, eu acho que eu falei dessa outro encontro, que ela estava sentada na cadeira de balanço dela na varanda e ela já tinha morrido. O médium vidente viu e perguntou: a senhora sabe que já morreu? Ela disse: sei, mas como é que eu vou deixar essa varanda, esse ventinho aqui? Estava presa lá. A casa. A gente deve usar tudo que nos é permitido aqui na Terra com equilíbrio. Mas o problema é o apego. Tem pessoas que se apegam até aos seus entes queridos que ficaram, e mesmo depois de morto não quer liberar. Não quer. Partiu e fica tomando conta para que o que ficou não siga o seu caminho, que tem todo o direito. Uma senhora lá no nosso bairro, o marido dela queria levar ela com ela quando estava morrendo. Ele tentou pegar ela pelo pescoço, ele sentiu que tentou pegar ela no pescoço, mas não conseguiu. Esta senhora começou a sentir uma influência tão perturbadora que ela foi tida como louca. Olha, aquela loucura que eu estou dizendo que ela se refere. Loucura obsessiva. Ela não comia, não bebia água, tinha que botar na boca dela. E quem conseguiu devolver ela dessa obsessão foi uma médium que não era espírita, mas uma médium muito equilibrada. Levaram para a casa dessa mulher. Quando chegou lá, ela era vidente, ela viu um espírito do lado dela e disse para a família: olha, tem um espírito junto dela que é assim, assim, assado,
descreveu ele como era. Mataram a charada. Que era quem? O marido. Ele desencarnou, ela sentava na cama, ela contando isso, então, sentia um peso na cama do lado. E aí ela fez tratamento, depois foi orientada para ir para o centro espírita, e o espírito foi conduzido. Tem pessoas que mesmo depois de morto não quer deixar, né, aquele que ficou. Veja que tormento, que angústia vive uma pessoa ciumenta, orgulhosa, egoísta, que foi apegada aos bens materiais. Imagine uma pessoa que tem uma herança e morre e os filhos ficam se degradando aqui, porque não soube como administrar. Como é que vai estar esse espírito na erraticidade? Vai estar bem vendo toda essa confusão aqui. Por isso que os espíritos às vezes levam e não permitem que a pessoa venha visitar, porque vai cair num estado de perturbação muito grande. Lembra quando André Luiz estava na erraticidade e ele veio visitar a família? Foi. Quando ele chega aqui, Outra casada. foi uma aprendizagem para ele, lembra? Os espíritos errantes, eles aprendem muito, não aprendem? Ele vem visitar a família, quando chega aqui, quando ele olha, está ela casada já com um gato lá, né? Aí ele olha assim, aí vem o quê? Vem à tona o homem velho. Vem o homem velho, o espírito velho. Ele aí pensa em vingança. Ele ficou com ciúme. Onde é que ele se vê? Não, bravo, pesado. Ele voltou lá, né? A consciência. Questão mental, velho. Ele quando olha, se lembra de tudo que ele passou no umbral. Deus me livre. Quero isso para mim mais não. Olha que aprendizado. Olha que aprendizado, né? Os espíritos errantes aprendem como? Olha, observando, vendo, estudando, ouvindo pessoas que têm um conhecimento maior. Aprende com os bondosos, generosos, que orientam a perdoar, a amar. Aí ele, quando olha, daqui a pouco ele vai, coloca a mão na água, né? Segurou, ajuda, porque ele estava meio doente. E com a presença dele poderia piorar. Poderia, porque os fluidos que vai emitir pode agravar. Por isso o cuidado que a gente tem na maneira de pensar. Porque às vezes a gente não gosta de alguém, ou às vezes quer se livrar da pessoa, aí, mesmo que a gente não tenha a maldade, mas o pensamento já contribui para aumentar a desdita do outro. Então quando ele retorna, ele é bem recebido, né? Porque ele saiu vitorioso na experiência. Aí o mentor diz, olha, quando as pessoas conseguem sair de forma positiva, vitoriosa, são recebidos por todos aqui na colônia. Muita alegria. Quanta oportunidade de aprendizado na erraticidade, né? Aí nosso amigo Wilson Gomes, que é coordenador do Meridade da Federação, o Magrinho, Sim. ele numa palestra dele disse, eu já disse a minha esposa, se eu morrer por ela, case logo, case e esqueça que eu existo. Porque nem vai estar chamando ele, né? Não chame não. Tem aqueles que ficam que também perturbam quem para. Também faz. É outro detalhe, quem está na erraticidade consegue captar as vibrações de quem ficou, né? Eu passei mais de um ano chorando pela minha mãe, depois que ela desencarnou. Eu não conheci o espírito Coitada, a pergunta está mais de um ano. A mãe provavelmente esperou a oportunidade de fazer meu filho. Eu só vim deixar de pensar nela, foi quando nasceu meu primeiro filho. Foi quando eu botei atenção para ele, aí eu esqueci. Todo deixando. Olha. Então, vamos convidar nós. Só concluir aqui rapidinho. Eu ia falar sobre, por exemplo, os espíritos na erraticidade, eles podem também se tornar visíveis. Como? Através da vidência, através do fenômeno de materializações, ou ectoplasmia. Porque esse plano espiritual, essa erraticidade, interpenetra ao plano material. É uma matéria mais sutil e é gradual aos graus de evolução que os espíritos habitam, né?
É uma transformação do fluido cósmico universal, onde em planos mais densos e planos mais sutis. Deixa eu pular isso aqui e botar isso aqui. Eu queria terminar com isso aqui. Quando aqui chegamos, né? Porque quando a gente está lá, a gente promete, não, eu quero reencarnar no campo da política para ser uma pessoa íntegra, como o doutor Bezerra de Menezes, para ajudar, para... Aí quando chega aqui, lá vai, filho, a sua educação, a sua saúde, a sua moradia E o seu futuro. e o seu futuro. É isso mesmo. Infelizmente é essa a realidade. Agora, o que pode esperar desses espíritos ao retornar para a erraticidade? Claro que tem homens de bem em todos os departamentos, todos os setores, né? Mas a gente vê que o quadro desolador que a gente vê na humanidade predomina os interesses egóicos, né? E os espíritos, eles dizem com muita clareza: as duas chagas da humanidade que causam as misérias materiais, sociais, morais, é o egoísmo e o orgulho. Tem egoísmo aí nessa atitude? Totalmente, né? Só Aristóteles, pensa nele, né? Aristóteles diz assim. Ela enchendo o saco mais. Ó. Vai Aristóteles, explodir o saco. Aristóteles diz que o político, olha a frase, deveria ter a vocação para servir. Aí ele não disse serviço, né? Aí interpretaram errado. Aí ele disse para servir, não é para serviço. Entendeu? Exatamente. Mas um dia estão reencarnando espíritos É verdade. que vai apresentar-se em toda parte, É. dando exemplo, porque não é palavras, não é falar, não é dizer palavras, é viver a mensagem daquele que é a luz do mundo, que é o sol da terra, Jesus de Nazaré. E agora, convidando o irmão para a gente terminar. Com Rita Maria. Rita Maria. Aí perguntaram a ela, quem é a sua mãe? Eu disse, Rita Maria em canto e poesia. Quebrando a lei. Rita Maria em canto e poesia. Só vai ser duas musicazinhas para a gente não cansar muito, né? Acho que tá ótimo. Fica à vontade. Até a meia-noite eu espero. Porque trata do Cristo, né? De E Jesus. com certeza. E a gente, eu sempre gosto de terminar o final das nossas palestras, da nossa fala. Nós temos dois hinos, né? Vamos cantar o primeiro, o outro que é sobre o nosso Mestre Jesus. Vamos sair do carro. Essa canção, ela tem como título Caminho, Verdade e Vida, e é uma composição nossa que está no nosso álbum também, que é um grupo espírita, grupo musical espírita Cantar de Paz. Caminho, verdade e vida, seguir a sua luz. Vocês sabem quem falo do nosso Mestre Jesus. Vocês sabem quem falo do nosso Mestre Jesus. Seguir suas pegadas, transformando espinho em flores, amando e perdoando, vencendo todas as dores, amando e perdoando, vencendo
sem distinção. A caridade cura todo mal do coração. A caridade cura todo mal do coração. Veio ele das estrelas, reduziu a sua luz, por amor à humanidade. É o nosso Mestre Jesus, por amor à humanidade. É o nosso Mestre Jesus. Vocês sabem de quem falo? É o nosso Mestre Jesus. Vocês sabem de quem falo? É o nosso Mestre Jesus. Eu vou me arriscar por aqui agora também, gente. Segura a peteca agora. Essa também é uma canção de composição nossa também, que vai entrar também no nosso álbum. Já entrou no nosso álbum, né? Só falta da gente estar aí colocando para divulgação. E depois você faz a pressional naquela. É uma musiquinha que você fica cantando na pressional. Depois dessa. Pronto. E ela diz assim: para que maltratar o amor? Nós vivemos a cada dia da nossa vida e muitas vezes esquecemos de ser feliz e de fazer feliz. E aí a gente acaba maltratando o amor, seja nosso ou seja o dos outros. Você tem um sorriso tão belo, pode ser doado pra alguém. Teu poder de amar, perdoar, conquistar, quantos ares só te fará bem. Para que maltratar o amor? Dando força ao ódio e rancor. Se usares o poder do bem, farás bem. Para que maltratar o amor? Nós vamos cantar Forma de prece, né? em forma de prece, né? É em forma de prece? Como você quer. Vai valer como uma prece. Isso. E a gente deve se conectar com o divino. E a música ela vem trazer pra gente
a oportunidade da gente internalizar aquilo que a gente sente. A gente já percebeu que quando a gente canta uma música, ela remete a algo, remete a alguém que a gente lembra, a uma saudade exagerada, né? Algo que passou pela nossa vida e nos trouxe bem, nos fez bem. Então, a música, dentro da nossa doutrina, ela nos remete ao divino, ao Mestre Jesus, a Deus, a alguém que já se foi e que deixou tanto ensinamento para a gente. Essa música é muito bonita. O que será que havia no olhar de Jesus Cristo, que ao percebê-lo ficava envolvido com tanto amor, transmitindo paz, abraçando irmãos, assim foi seguindo, cumprindo a missão, ensinando a lição, o legado divino. Perdoai, gente. Perdoai, amai o teu próximo como a ti mesmo. Nascer, viver, morrer, renascer, para recomeçar, tal é a lei. Perdoai, amai o teu próximo como a ti mesmo. Nascer, viver, morrer, renascer, para recomeçar, tal é a lei. E disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O que será que havia no olhar de Jesus Cristo? O que será que havia no olhar? Que ao percebê-lo ficava envolvido com tanto amor, transmitindo paz, abraçando irmãos, assim foi seguindo, cumprindo a missão, ensinando a lição, o legado divino. Perdoai, amai o teu próximo como a ti mesmo. Nascer, viver, morrer, renascer, para recomeçar, tal é a lei. Perdoai, amai o teu próximo como a ti mesmo. Nascer, viver, morrer, renascer, para recomeçar, tal é a lei. Gratidão, meus irmãos. Muito obrigado, meus irmãos, por tudo, por essa tarde maravilhosa.